Ok, turma. Essa é a parte 2 do conteúdo de indução eletromagnética. Iremos tratar da lei de Faraday e lei de Lenz, noções de corrente alternada e transformadores. Vamos começar. Vamos considerar um condutor cujas extremidades A e B estão representadas na figura. A distância entre os pontos A e B, as extremidades do condutor, é justamente o comprimento L. Esse condutor ele vai se mover livremente nesses dois condutores fixos e ele vai percorrer essa distância com uma velocidade v, atravessando as linhas de campo magnético que estão para baixo. Dessa forma, o fluxo magnético no condutor AB irá variar em razão da variação da área desse circuito. Nós sabemos, então, que a variação do fluxo magnético será B vezes ΔA vezes o cosseno de θ, onde ΔA é a variação da área. Mas vemos também que a área será o produto entre o comprimento do condutor, que é esse segmento AB, que vale L, e a distância que ele vai percorrer, que é justamente a velocidade vezes o tempo. Estamos considerando que o movimento desse condutor no circuito é um movimento uniforme, então a velocidade constante. Dessa forma, a área será então L vezes V vezes ΔT. Muito bem. Θ será 0 graus, pois a normal do condutor é paralela às linhas de campo magnético. Teremos B vezes L vezes V vezes ΔT vezes o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, então temos que a variação do fluxo do campo magnético no condutor AB é BLV vezes ΔT. Eu vou isolar o delta fluxo B sobre o tempo e ficaremos com BLV. Essa razão, variação do fluxo sobre o tempo, é a própria força eletromotriz induzida, que vimos na situação anterior. Então, o módulo da força eletromotriz induzida será igual ao módulo dessa razão, delta fluxo B sobre o tempo. Dessa forma, podemos enunciar a lei de Faraday como a força eletromotriz induzida nas extremidades do condutor elétrico é igual ao quociente entre a variação do fluxo pelo intervalo de tempo correspondente a essa variação. Atenção! Nós introduziremos na equação um sinal negativo. Esse sinal negativo, esse sinal oposto, ele é proveniente da lei de Lenz. Falaremos sobre ela já já. Bom, a variação do fluxo pode ser o fluxo final menos o fluxo inicial. E vimos que a unidade de medida do fluxo magnético é o Weber. Lenz ele estabeleceu o sentido da corrente elétrica induzida a partir de alguns experimentos. Segundo a proposta dele, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Vamos observar, então, esse exemplo. Eu tenho um galvanômetro, que vai funcionar aqui como um amperímetro, e conforme o sentido da corrente elétrica, o ponteiro do galvanômetro ou vai se direcionar para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, eu tenho o ímã se aproximando do solenoide de extremidade X. Vejam, eu tenho um forçamento externo, uma força externa, que está aproximando o ímã do solenoide. Nesse caso, a intensidade do campo magnético na extremidade X do solenoide tende a aumentar, porque conforme o ímã se aproxima, as linhas de campo magnético em concentração aumentam no solenoide. Surge, portanto, na extremidade X do solenoide, um polo norte que vai se opor a essa aproximação.
E esse polo norte, pessoal, ele é gerado pela corrente elétrica induzida. Observe. O sentido do campo magnético no interior do solenoide, então, está conforme essa seta azul que eu coloquei aqui. Se eu aplicar a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético, observe. Nós percebemos que a corrente induzida ela está para a direita. Então, este é o sentido da corrente elétrica induzida nesse pequeno circuito. Observem, a corrente ela passa aqui para a direita pela frente do solenoide, volta por trás, fazendo uma hélice, correto? Aí ela vai retornar para o amperímetro. Portanto, pessoal, o polo norte do ímã e o polo norte induzido no solenoide se repelem. Ocorre, portanto, uma oposição à aproximação. Vejam, a corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético que a produziu. Como a causa da variação do fluxo é a aproximação do ímã, vai surgir uma oposição querendo repelir o ímã do solenoide. E como isso ocorre? Um campo magnético que produz um polo norte na extremidade X, repelindo o ímã. Vamos ver uma outra situação. Agora eu estou afastando o ímã do solenoide. Então vejam que eu tenho um forçamento externo puxando o ímã para cima. Nesse caso, a variação do fluxo magnético no solenoide vai diminuir. Para se opor à variação negativa do fluxo, será induzido pela corrente induzida um polo sul na extremidade X. E esse polo sul vai atrair um ímã, se opondo justamente ao afastamento. Olha o sentido do campo magnético no solenoide, porque nós sabemos que as linhas de campo entram no sul e saem no norte. Muito bem. Se eu aplico a regra da mão direita novamente, adotando o sentido do campo magnético e o sentido da corrente elétrica induzida, eu fecho a minha mão conforme o campo e vejo que a corrente induzida mudou o sentido. Observem. A corrente elétrica induzida agora ela está indo para a esquerda aqui pela frente, volta por trás do solenoide, ela vai subindo, chega aqui em cima, desce e retorna. Bom, o polo norte do ímã agora então será atraído por esse polo sul induzido no solenoide e vai ocorrer uma oposição ao afastamento. Vamos fazer algumas questões relacionadas ao tema no capítulo 15 do livro-texto de vocês. Quais são as afirmativas corretas dentre as apresentadas a seguir? Bem, ele vai falar do fluxo magnético, da variação do fluxo magnético. Então, observem a equação. Eu posso modificar o fluxo magnético variando a intensidade do campo magnético, variando a área ou variando o ângulo entre o campo magnético e a normal à superfície. Bem, a variação do fluxo magnético pode ser obtida através da variação da intensidade do campo magnético produzida por movimento relativo entre a fonte de campo e o circuito? Correto. Vejam que, se eu vario a intensidade do campo magnético, como o fluxo e o campo são diretamente proporcionais, eu também vou variar o fluxo magnético. 2. A variação do fluxo magnético pode ser obtida através da variação da área da superfície delimitada pelo circuito? Sim, ó. Como o fluxo é diretamente proporcional à área, se eu vario a área, eu também vario o fluxo. 3. A variação do fluxo magnético também pode ser obtida através da variação do ângulo entre as linhas de campo magnético, linhas de força magnética, e a linha normal à superfície? Sim. Se eu vario esse ângulo, eu vario também o fluxo magnético. Então, as três alternativas estão corretas. Vamos a mais uma questão. Determine o sentido da corrente elétrica induzida na espira na situação mostrada pela figura. Observem, eu estou aproximando de uma bobina o polo sul de um ímã. Com a aproximação do polo sul, eu vou aumentar a variação do fluxo magnético. Na verdade, eu vou aumentar as linhas de campo magnético que percorrem, que atravessam essa bobina. E isso vai levar à variação positiva do fluxo magnético. Ou seja, pela lei de Lenz, eu sei que a corrente elétrica induzida nessa bobina terá sentido tal que vai se opor à causa da variação do fluxo. Qual é a causa da variação? A aproximação. Então, qual é a oposição? A repulsão, o afastamento. Então, para repelir a aproximação do ímã, será induzido pela corrente induzida um polo sul no centro da minha bobina.
Veja um sentido do campo magnético que atravessa o centro da bobina. Aplico a regra da mão direita. Observe. Os meus dedos no sentido do campo e o polegar no sentido da corrente. Então, a corrente elétrica induzida ela está subindo aqui, ó, e descendo. Então, o sentido dela é de A, C e B. A alternativa correta é a letra A. O sentido aqui da corrente elétrica induzida é o sentido A, C e B. Questão 7. O diagrama a seguir registra os valores do fluxo magnético através de um aro metálico em função do tempo. Em que intervalo de tempo não ocorre o fenômeno da indução elétrica no aro? Bem, pessoal, nós sabemos que para haver a indução eletromagnética é necessário haver a variação do fluxo do campo magnético. Observem onde está ocorrendo a variação do fluxo. Vejam só. Eu tenho a variação do fluxo entre 1 e 2 segundos, entre 2 e 3 segundos, entre 4 e 5 segundos. E onde não há variação do fluxo? Aqui, ó, entre 0 e 1 segundos. Se não há variação do fluxo magnético, a força eletromotriz induzida é zero e não haverá indução de corrente elétrica. Então, eu sei que no intervalo de 0 a 1 segundos, temos a variação do fluxo magnético igual a zero. Se a variação do fluxo magnético é igual a zero, não há indução eletromagnética. Corrente alternada. Bom, aqui eu trago um paralelo, uma comparação entre a corrente contínua e a corrente alternada. Vejamos. Na corrente contínua, sabemos que os elétrons se movem em um único sentido. Também sabemos que a intensidade da corrente é constante. Observem o gráfico. Dessa forma, eu sei que não haverá variação dessa corrente. Onde ocorre a utilização da corrente contínua? Em circuitos elétricos de automóveis, em computadores e em eletrônicos em geral. Geralmente eu tenho essa corrente sendo utilizada em circuitos que utilizam dispositivos semicondutores. Já a corrente alternada. O sentido do movimento dos elétrons é invertido constantemente. Ora está num sentido, ora está em outro sentido. A intensidade da corrente varia com o tempo. E eu consigo observar esse gráfico para a corrente elétrica. Desde a geração, transmissão e distribuição, nós utilizamos a corrente elétrica alternada. Por quais motivos? Os geradores elétricos são geradores mais baratos. E também eu consigo reduzir as perdas de energia com a elevação da tensão elétrica. Após a geração, na usina, a corrente elétrica ela passa por um processo de elevação de tensão. E nesse processo de elevação de tensão, eu elevo essa tensão até 440 kV por meio de transformadores elétricos. Para manter a potência constante no transformador, se eu elevo a tensão, a corrente elétrica vai diminuir. Eu consigo elevar a tensão elétrica alternada utilizando dispositivos conhecidos como transformadores elétricos, dispositivos que operam a partir da indução eletromagnética. Quando eu elevo a tensão, em razão da potência permanecer constante nesses aparelhos, a corrente elétrica na saída diminui. Diminuindo a corrente elétrica, eu diminuo as perdas de energia por efeito Joule. Aqui eu trago para vocês o esquema da geração e transmissão de um sistema de distribuição de corrente elétrica alternada. Vejam, aqui eu tenho a geração, tá? Poderia ser de origem hídrica, térmica. Aqui quando eu coloco térmica pode ser nuclear ou por combustível fóssil. E a eólica. Eu passo a energia gerada por um transformador elevador com o objetivo de aumentar a DDP e diminuir a corrente elétrica para reduzir as perdas de energia por efeito Joule. Então, nós realizamos as transmissões por meio de cabeamento. A distribuição da corrente elétrica alternada se dá por 3 condutores, 3 fases. Tá? E aqui, quando eu chego próximo aos centros de alimentação, que seriam os consumidores finais, eu utilizo transformadores para abaixar a tensão elétrica e realizar a distribuição dessa energia. E como se dá a geração da corrente elétrica alternada? Princípio da indução eletromagnética. Temos um campo magnético uniforme no interior do gerador e as bobinas
que estão no rotor, elas giram, cortando esse campo magnético, cortando essas linhas de campo magnético em ângulos 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Isso produz a variação do fluxo do campo magnético na área das espiras de cada bobina. Essa variação do ângulo leva à variação do fluxo do campo magnético e leva à indução eletromagnética. Observem aqui, para cada ângulo eu tenho a produção, a geração de tensão elétrica. Olhem aqui do lado a corrente elétrica induzida no gerador. É um senoide. Observem que esses ângulos que eu apresento, eles são representados em períodos, tá? E quando eu falo de período, eu também estou falando de frequência. Nos sistemas de geração elétrica no Brasil, a frequência utilizada é 60 Hz. O que significa essa frequência de 60 Hz? Significa que o rotor do gerador ele dá 60 ciclos em 1 segundo, 60 voltas em 1 segundo. Transformadores elétricos. Dispositivos elétricos que, pelos princípios da indução eletromagnética, transmitem energia elétrica da entrada para a saída, modificando a DDP. São constituídos por um núcleo de ferro envoltos por fios que formam bobinas. Nós temos uma bobina primária, que recebe a energia elétrica da rede de distribuição, é a nossa entrada, e uma secundária, que está ligada a um circuito consumidor, é uma saída. Observem o esquema. Para esse desenho aqui, eu tenho o enrolamento primário, e aqui eu tenho o enrolamento secundário, e aqui eu tenho o núcleo de ferro. Aqui eu trago a simbologia. Um desenho, se vocês observarem, esse desenho representa aquela imagem anterior, onde eu tenho aqui as bobinas primária e secundária, eu tenho aqui um enrolamento, tranquilo? Eu tenho um núcleo de ferro, temos aqui uma simbologia que representa esse esquema. IP e S são corrente no primário e corrente no secundário. EP e ES é a diferença de potencial no primário e a diferença de potencial no secundário. No transformador ideal, a energia no primário ela é transmitida para o secundário. Tanto no primário quanto no secundário, eu tenho a mesma quantidade de energia, porque o transformador ele não cria energia, ele trabalha com a energia que é fornecida e ele a transforma. Mas a quantidade final, tanto no primário quanto no secundário, é a mesma. Então, vejam, a energia no primário será a potência no primário vezes o tempo. E a energia no secundário, a potência no secundário vezes o tempo. Lembrando que potência é a diferença de potencial vezes a corrente. Então, eu tenho potência no primário vezes o tempo igual a potência no secundário vezes o tempo. Simplifico o tempo. No lugar da potência no primário, eu coloco a diferença de potencial no primário vezes a corrente elétrica no primário. E no secundário, eu coloco a diferença de potencial no secundário vezes a corrente elétrica no secundário. Organizando essa igualdade, colocando de um lado as diferenças de potencial e no outro a corrente elétrica, temos que a razão entre as diferenças de potencial primário e secundário é igual à razão entre as correntes do secundário e do primário. Um outro ponto importante aqui é que o fluxo do campo magnético em cada espira no primário é igual ao fluxo do campo magnético em cada espira do secundário. Sabemos também que, em módulo, a força eletromotriz induzida é a variação do fluxo magnético sobre o tempo. E que a variação do fluxo magnético na bobina, em cada enrolamento, é o número de voltas de espiras vezes a variação do fluxo magnético de cada espira. Então, eu vou trabalhar com essas equações e nós vamos montar mais uma relação. Observem. A variação do fluxo do campo magnético no primário, então, é a força eletromotriz no primário vezes o tempo. E também, a variação do fluxo do campo magnético no primário é o número de voltas, o número de espiras, vezes a variação do fluxo do campo magnético em uma espira do primário. Então, eu posso igualar as duas equações. Passo o NP dividindo a diferença de potencial e passo o tempo dividindo o fluxo do campo magnético em uma espira do primário. Agora eu vou fazer o mesmo para o secundário. Observem. A variação do fluxo do campo magnético no secundário é a DDP do secundário vezes o tempo. E a variação do fluxo do campo magnético no secundário é o número de voltas, o número de espiras no secundário, vezes a variação do fluxo do campo magnético em uma espira do secundário. Olha aqui,
Isolo, novamente, a diferença de potencial dividido pelo número de espiras. E isolo a variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Vejam, como a variação do fluxo do campo magnético nas espiras é a mesma, eu posso igualar EPNP com ESNS. Olha aí. Vou colocar toda a força eletromotriz induzida, toda a diferença de potencial induzida de um lado e o número de espiras do outro. Uma nova relação para o transformador. Mas se nós observarmos, EP sobre ES é igual a IS sobre P. E EP sobre ES é igual a NP sobre NS. Se A é igual a B e A é igual a C, então eu posso escrever A igual a B igual a C. Então, pessoal, finalizamos mais uma aula. A próxima bateria de exercícios será feita em outro vídeo. E eu conto com a presença de vocês. Abraços! Até mais!